Olá, bem-vindo! Neste módulo falaremos sobre o processo seletivo como um todo, desde a atração até o acompanhamento dos resultados, passando por todas as etapas de seleção. A busca da pessoa certa no lugar certo e a formação de equipes de alta performance são desafios constantes. A simplicidade, um dos nossos valores, é essencial para obter esses resultados. A nossa colega Adna irá conduzir a aula de hoje e mostrar como a simplicidade dos processos seletivos pode trazer resultados rápidos e eficazes. Vamos lá? Olá! Como sabem, o processo seletivo é dividido em duas grandes etapas, a atração e a seleção. No módulo passado, exploramos detalhadamente a etapa de atração e a sua importância para um resultado mais efetivo. Vamos relembrar quais são elas? Começamos com 1. Levantamento de perfil. Momento de construção e validação com o gestor da vaga para alinhar as agendas do processo, as características principais e qualificações mínimas esperadas do candidato selecionado e as estratégias de divulgação. 2. Divulgação de vagas, que pode acontecer em diferentes canais de comunicação de forma simultânea ou não, com foco para o público interno, nossos colaboradores, público externo ou misto, acontecendo de forma simultânea. 3. Recepção de currículos, que poderá ser físico ou digital. Falamos também da forma de armazenar esses currículos para futuras oportunidades na JBS. Ressaltamos a importância da comunicação com os candidatos não selecionados na fase de triagem e o seu impacto. 4. A busca ativa de candidatos, o hunting. Estratégia utilizada para encontrar candidatos que tenham o perfil com a vaga, mas que não necessariamente tenham se candidatado para a posição aberta, muitas vezes utilizada em vagas confidenciais. Essas são as fases do processo de atração. Vamos nos aprofundar na parte de seleção? Em um processo de atração e seleção, a seleção é o processo de avaliação e escolha dos candidatos mais adequados para uma vaga. Envolve técnicas como entrevistas, testes e análise curricular para coletar informações relevantes e compará-las com critérios estabelecidos. Considera-se habilidades, cultura da empresa e encaixe na equipe. O objetivo é selecionar o candidato mais qualificado e adequado para o cargo naquele determinado momento da empresa. A seleção é essencial para encontrar os candidatos certos de uma forma rápida e assertiva. Com um processo estruturado, mas não complicado, a empresa aumenta as chances de contratar profissionais mais aderentes. Além disso, a seleção eficiente economiza o tempo e recurso e fortalece a reputação da empresa. Em resumo, a seleção bem feita é fundamental para o sucesso do time de RH e da JBS. Então vamos lá conhecer as principais etapas dessa fase? 1. Triagem curricular. 2. Primeira listagem, validação com o gestor. 3. Contato com os candidatos selecionados. 4. Entrevista com o recrutador. 5. Shortlist, envio dos finalistas. 6. Entrevista com o gestor. 7. Dinâmica, estudo de caso e/ou visita técnica. 8. Comitê de seleção ou promoção JBS. E 9. Processo de admissão. Vamos falar mais detalhadamente sobre cada um deles? Começamos com a triagem curricular. Definidos os canais de divulgação, inicia-se o recebimento de currículos dos interessados na oportunidade. Nesta etapa, é feita a triagem inicial. Este é o momento de analisar as informações que atentam aos requisitos mínimos do cargo, podendo incluir critérios como formação acadêmica, experiência profissional relevante, habilidades técnicas específicas, certificações ou conhecimentos necessários e até mesmo a cidade de residência, pois algumas vezes o candidato não se atenta ao local de trabalho. Procure um momento dedicado e exclusivo para fazer a triagem dos currículos. Fazer uma boa triagem poderá te ajudar a dar mais agilidade no processo, evitando retrabalho em buscar novos candidatos ou entrevistando pessoas pouco qualificadas para a vaga trabalhada. Nessa etapa, os currículos selecionados são comparados ao perfil desejado para a vaga. O perfil pode ser baseado nos requisitos estabelecidos no anúncio da vaga em parceria com o gestor, nas competências e habilidades essenciais para o cargo, bem como na cultura e valores da JBS. Um critério importante que deve ser avaliado no momento da triagem é verificar se o candidato já foi colaborador da JBS
ou se fez parte do grupo JF. Caso ele já tenha trabalhado conosco em algum momento, você deverá pesquisar o motivo da sua saída. Foi pedido de demissão ou desligamento? Por quanto tempo ele trabalhou conosco? Como foram suas avaliações anuais? Seu antigo gestor trabalharia novamente com ele? Recomendam para recontratação? Teve alguma ação disciplinar reportada? Essas informações são fundamentais nessa etapa de triagem. Em seguida, realizamos a exclusão dos currículos não qualificados. São descartados os currículos que claramente não atendem aos critérios estabelecidos para a vaga. Isso pode incluir candidatos que não possuem a formação necessária, experiência suficiente e não relacionada ao cargo, que não atende a outros requisitos específicos ou ex-colaboradores desligados por ações disciplinares ou baixa performance, por exemplo. Feita essa primeira seleção, seguimos com a classificação dos currículos. Após a exclusão dos currículos não qualificados, os demais são classificados e ranqueados com base na relevância das informações apresentadas. Os currículos que melhor se alinham aos critérios e requisitos são priorizados para a próxima fase do processo seletivo, que será o envio dos currículos para o gestor da vaga, que chamamos de primeira listagem. A primeira listagem nada mais é que uma relação dos currículos triados de acordo com a classificação mencionada há pouco, para que o gestor valide a pré-seleção e selecione os mais aderentes para seguir com o processo de entrevista. Por que validamos essa lista com o gestor? Ele fará um segundo filtro, com foco nas qualificações técnicas descritas nos currículos e também poderá apontar candidatos mencionados na lista com quem ele já trabalhou ou teve referências anteriores, reforçando sua participação no processo ou na exclusão do mesmo. Essa etapa pode ser feita de forma presencial com o gestor ou a lista poderá ser compartilhada por e-mail. O gestor deverá devolver para você essa listagem com seus comentários sobre o ranking dos candidatos. Lembramos que essa etapa deverá ser avaliada de acordo com a necessidade do negócio e da vaga trabalhada. Quando falamos de vagas operacionais, por exemplo, essa etapa muitas vezes não se faz necessária. Agora, com os currículos selecionados e pré-validados pelo gestor, chegou o momento de entrar em contato com os candidatos selecionados. Geralmente acontece por telefone, mensagem de texto, WhatsApp, mensagens via LinkedIn ou por e-mail. Mas atenção! Em caso de processo seletivo em massa, como feirões de emprego, o candidato seguirá no processo conforme orientações prévias estabelecidas na divulgação. Fale sobre a oportunidade, a JBS, informe os benefícios, local e horário de trabalho. Entenda se o candidato tem interesse na vaga. Sonde sobre sua experiência, outros pontos relevantes do currículo, pergunte sua pretensão salarial. Neste contato, questione o candidato se ele já participou de algum processo na JBS. Em caso afirmativo, faça anotações sobre a data do processo, o negócio em questão e a oportunidade específica. Essas informações são importantes para que possa realizar consultas internas sobre o andamento do processo anterior ou motivo de reprovação. Isso vai definir se o candidato deverá ou não participar novamente. Lembre-se, caso ele já tenha participado de um comitê de seleção e já foi reprovado ou já tenha trabalhado na JBS, sua participação em um novo comitê e a contratação somente poderá acontecer após um período específico, normalmente de 6 meses. Mas convido você a consultar as políticas vigentes de recrutamento e seleção e do Comitê de Seleção JBS e verificar as orientações atuais. Pergunte se ele tem interesse em continuar no processo e, com a resposta afirmativa, verifique a disponibilidade do candidato para a participação da entrevista da JBS. Passe todas as orientações sobre a entrevista, como data, horário, duração da entrevista e local do processo. Se possível, disponibilize por e-mail, mensagem de texto ou até mesmo um papel físico com essas informações. Caso a entrevista seja online, lembre-se de enviar todas as informações para a conexão e ferramentas. Caso o candidato não tenha feito seu cadastro ainda na vaga, é necessário que ele preencha a ficha de cadastro, podendo ser de forma impressa ou digital. A entrevista com o RH poderá acontecer de forma individual ou coletiva. Garanta um atendimento de excelência, pois é o primeiro contato do candidato na empresa, e ele levará essa experiência para o mercado, seja ela satisfatória ou não. Consulte no e-book dicas que podem te ajudar a realizar um processo seletivo de qualidade. Durante essa fase, além do recrutador explorar as habilidades e capacidades técnicas, o candidato ainda terá a oportunidade de perguntar sobre a vaga e sobre a JBS, além de mostrar ou não o conhecimento prévio sobre o ambiente que ele quer ser inserido. Essa etapa pode ser feita tanto presencialmente como à distância.
tire todas as dúvidas e o oriente de todas as possíveis fases do processo e suas particularidades. Nos 2 próximos módulos, falaremos de forma mais detalhada sobre o processo de entrevistas para as vagas operacionais, administrativas e de liderança. Vamos dividir com você técnicas e ferramentas que te ajudarão a seguir com mais confiança e agilidade nessa jornada. Em seguida, com a primeira avaliação realizada, é hora de notificar o gestor. Quinta etapa, Shortlist. O Shortlist é uma nova lista, mas dessa vez com os candidatos finalistas. A quantidade de candidatos enviados deverá ser avaliada de acordo com a demanda de vagas, dentre a lista encaminhada. O gestor selecionará os candidatos finalistas para que ele possa conhecer. A avaliação do gestor é primordial para o sucesso da contratação. Para apoiar o gestor nessa fase, é interessante enviar um breve resumo com suas primeiras observações e considerações, apontando os pontos fortes e de atenção de cada candidato, destacando os valores da JBS que ele demonstrou ser mais aderente. Ao receber o retorno do gestor, entre em contato com os finalistas e agende a etapa de entrevista com o gestor. Para a entrevista com o gestor, lembre de agendar o encontro entre ele e o candidato com antecedência. Para o gestor, envie o currículo ou a ficha cadastral com o resumo das suas observações. Para o candidato, informe o nome do gestor responsável e as informações relacionadas à entrevista, como data, local e horário. Se necessário, você poderá acompanhar o processo. No momento da reunião de levantamento de perfil, vocês poderão definir se fará sentido a sua participação ou não. Caso a entrevista aconteça somente com o gestor, lembre-se de reservar um momento para que possam trocar as impressões sobre cada candidato e então definirem qual será a próxima fase do processo seletivo, avaliando as características comportamentais e contribuindo para uma análise técnica mais completa. A sua participação facilitará a escolha do candidato mais aderente. Neste momento, é importante ressaltar que a escolha do candidato não é responsabilidade exclusiva do RH, mas sim do gestor com seu apoio e suporte. Se necessário realizar etapas de testes como dinâmicas, estudo de caso e/ou visitas técnicas, é importante certificar-se de preparar tanto o ambiente quanto o candidato e o gestor para essas atividades. Algumas vezes, a visita técnica poderá acontecer no mesmo momento que a entrevista com o gestor. Nem todas as vagas são necessárias à aplicação dessa etapa, mas é um ótimo recurso de avaliação se usada de forma coerente. Temos como indicação dinâmicas de grupos, indicado para etapas com volume de candidatos por meio de uma atividade que permitem uma avaliação comportamental ou até mesmo questões técnicas. O estudo de caso é um recurso em que o candidato é colocado para resolver ou debater sobre situações desafiadoras, simulando os contextos reais ou fictícios no ambiente de trabalho. O interessante do estudo de caso é que permite observar como os candidatos lidam com os desafios, oferecendo uma visão ampla de suas habilidades. Já a visita técnica é para que o candidato conheça o dia a dia do negócio, mostrando a realidade das atividades que os nossos colaboradores exercem, podendo ser uma oportunidade de avaliar algumas habilidades técnicas que são necessárias no exercício da vaga. Para muitas vagas operacionais, esse recurso é uma ótima oportunidade para que o candidato entenda o que será exigido dele e também para que o gestor possa verificar o potencial do candidato. Esta etapa pode levar de 30 minutos a meio período do dia. O que irá definir será a necessidade do candidato vivenciar e assumir uma posição na produção, como teste, ou somente irá conhecer o ambiente. Nessas etapas, é fundamental informar o objetivo da ação aplicada, proporcionando uma compreensão do que se espera do candidato. Importante deixar claro as diretrizes, como por exemplo, o tempo de aplicação, indicações de segurança, entre outras. O engajamento do gestor é fundamental, pois ele precisará acompanhar o candidato em todo o processo de visita ou teste técnico, pois o candidato não é um colaborador JBS e deverá ficar sob a supervisão de um funcionário durante toda a sua permanência na unidade ou escritório. Agora, chegamos na etapa do Comitê de Seleção JBS. O Comitê de Seleção é uma etapa crucial no processo de seleção da JBS. E você tem um papel fundamental ao administrar essa etapa. Aqui, avaliamos como os candidatos se encaixam em nossa cultura, com base nos 7 valores da JBS: atitude de dono, franqueza, determinação, simplicidade, disponibilidade, disciplina e humildade.
Como parte da equipe de RH, você ajuda a identificar os talentos promissores que possam fortalecer ainda mais o nosso time e impulsionar a nossa cultura. Por isso, convidamos você a revisar a política atualizada do Comitê de Seleção JBS e assistir à videoaula sobre o papel do RH no comitê. Precisamos garantir que somente os candidatos com um perfil técnico e aderente à nossa cultura serão convidados a participarem do nosso comitê. Mais do que conhecimento, valorizamos talentos que têm a cara da gente. O comitê é uma etapa, portanto, o participante poderá ser aprovado ou não. Enfim, chegamos à última etapa, o processo de admissão. O processo de admissão é dividido em 3 partes: exame médico, documentação, assinatura de contrato. Após a aprovação do candidato no comitê de seleção, é agendado o exame médico. O objetivo dessa etapa é avaliar a condição de saúde do candidato e verificar se ele está apto para exercer as atividades relacionadas ao cargo para o qual foi contratado. Como sempre, informe com antecedência sobre o local, data e horário para realizar o exame médico. Caso ele seja realizado no ambulatório da unidade, é importante assegurar que o candidato tenha um local adequado para aguardar, com água, banheiro e local para se sentar, enquanto não é chamado para o exame admissional. O resultado dessa etapa tem um impacto direto na continuação do processo de admissão. Caso haja reprovação, o processo será interrompido. Ao ser aprovado, é dado sequência no processo, solicitando os documentos necessários e assinatura de formulários, seguido do contrato. Agora que já entendemos melhor a parte de seleção, você sabia que há várias ferramentas e recursos que podem te auxiliar nesse processo? Para vagas de liderança ou estratégicas, podem ser utilizados testes de análise comportamental, que podem identificar perfis compatíveis com as habilidades desejadas, pois a aplicabilidade varia de acordo com o fornecedor. Na maioria das vezes, o candidato recebe um link para responder um questionário. Importante alinhar com a sua gestão a disponibilidade do teste e a indicação de quais vagas é destinada. Também temos outros testes de conhecimentos que são úteis para avaliar candidatos quando se busca alguém que já tem experiência. Você pode criar através de formulários e aplicá-los presencialmente. Junto à gestão, elabore perguntas, sendo elas de múltipla escolha ou discursiva. Avalie a necessidade. Por fim, ressaltamos a importância da comunicação eficaz no processo seletivo. Muitos candidatos reclamam da falta de comunicação nesse momento de entrevista. Por isso, reserve um tempo para os famosos feedbacks. Eles são importantes durante todo o processo, inclusive para aqueles que não forem selecionados para a vaga. Teremos um módulo dedicado para aprofundarmos nosso entendimento sobre feedback. A comunicação para os candidatos deve ser feita de acordo com a fase do processo seletivo que ele está ou foi reprovado. Para candidatos externos, menos é mais. Uma comunicação simples e verdadeira é mais efetiva do que um longo e-mail ou mensagem. Essa comunicação efetiva com os candidatos durante o processo seletivo desempenha um papel fundamental na construção de uma marca empregadora sólida e atrativa. Ao adotar uma abordagem transparente, personalizada e acolhedora, podemos criar uma experiência positiva para os candidatos, fortalecendo nossa reputação no mercado e atrair os melhores talentos. Nosso último assunto de hoje será a importância da LGPD, que estabelece regras e diretrizes para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Conduzir de forma ética e adequada ao processo seletivo é essencial para proteger os dados dos candidatos. Adote mecanismos e processos adequados considerando a privacidade desde o início. Siga a política de privacidade e oriente os candidatos e demais colaboradores da JBS envolvidos no processo sobre a proteção da informação. Mantenha a segurança das informações pessoais, controlando o acesso, evitando compartilhamentos indevidos e preservando o sigilo. Os dados devem ser processados de maneira segura e com finalidade justificada. Defina os critérios de tratamento dos dados aos candidatos, garantindo transparência. Minimize a coleta de dados, solicitando apenas informações relevantes para a vaga. Avalie criteriosamente a necessidade de coletar dados sensíveis e obtenha consentimento expresso e específico dos candidatos. Respeite o período de armazenamento dos dados, excluindo informações de candidatos não aprovados, a menos que haja consentimento explícito para a continuidade do tratamento. A conformidade com a LGPD
beneficia a reputação da JBS e fortalece a imagem perante os investidores. Demonstre boas práticas de governança, respeitando a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo tanto quanto eu aproveitei. O processo seletivo da JBS é visto como fundamental para o nosso sucesso, desde o levantamento do perfil até a contratação do candidato ideal. É essencial conduzir entrevistas, dinâmicas de grupo, estudos de caso, de forma ativa para avaliar as características dos candidatos de maneira justa. Estudar o currículo, preparar perguntas relevantes, criar um ambiente acolhedor e estabelecer um sistema de avaliação são aspectos cruciais para o sucesso das entrevistas. Com um processo seletivo bem estruturado, a JBS pode selecionar os profissionais mais aderentes, fortalecendo sua equipe e impulsionando o crescimento da JBS e garantindo a pessoa certa no lugar certo. Agora, convido você a responder o quiz, assistir ao videocast para aprofundarmos mais sobre esse tema e também baixar e salvar o e-book para consultas futuras. Nos vemos em breve. Até a próxima!